A administração da Igreja e o ministério da palavra de Witness Lee. Capítulo 3. Não fazer uma obra de demolição no serviço da Igreja. A necessidade de nosso serviço produzir a edificação. A edificação da Igreja é efetivada mediante a administração da Igreja e o ministério da palavra, e ambos dependem da condição de nossa pessoa. Nossa administração da Igreja talvez não resulte em muita edificação. É possível também que nosso ministério da palavra não resulte em muita edificação. Até mesmo o fato de conduzir pessoas à salvação e ajudar os santos em seu aperfeiçoamento pode não resultar em muita edificação da Igreja. Nossa obra pode ser eficaz, porém, quanto mais a realizamos, menos elemento de edificação existe. Em outras palavras, a eficácia de nossa obra é inversamente proporcional à edificação da Igreja. Ela corresponde à demolição da obra de edificação de Deus e não à edificação. Em circunstâncias normais, quanto mais realizamos a obra, mais edificamos. Nossa obra deveria corresponder à nossa edificação. Por exemplo, quando alguns pregam o Evangelho, não só salvam pecadores, como também edificam a Igreja. Quando instruem os santos, não só os ajudam, como também edificam a Igreja. Precisamos atentar para este fato peculiar. Podemos fazer uma obra sem produzir a edificação. Se estivermos na luz, veremos que é possível salvar pecadores e instruir os santos sem edificar a Igreja. Muitas obras no cristianismo, na verdade, demolem a obra de edificação de Deus. A mais grave demolição da edificação de Deus na Igreja não resulta da perseguição nem da oposição dos incrédulos. Advém, porém, das muitas obras feitas com zelo no cristianismo. Essas obras não procedem de más intenções, ideias perversas ou erros. Antes, têm o bom propósito de salvar pecadores e instruir os santos. Todavia, não resultam na edificação da Igreja. O esquema de Satanás de realizar uma obra de demolição no serviço da Igreja. Que significa nossa obra de demolir a edificação de Deus? Um bom exemplo disso ocorre quando determinado irmão, responsável por uma reunião de grupo, altera a proposta dos presbíteros de estudar um livro específico da Bíblia. Trocar o livro a ser estudado pode ser instrutivo para os que participam da sua reunião. Todavia, a forma como ele o fez derruba a edificação divina da Igreja. Não ajudará em nada os santos a conhecer sua carne, lidar com as suas opiniões próprias ou aprender a se sujeitar aos outros. Sua forma de agir só irá gerar pessoas cheias de pontos de vistas e opiniões que gostam de corrigir os demais e não de se sujeitar a eles. Apesar de esse irmão ter boa intenção e não criticar nem julgar os outros, a destruição causada é séria para a Igreja. Os presbíteros podem decidir que a Igreja toda irá estudar o Evangelho de João. No entanto, um irmão responsável pode concluir que esse livro é muito grande e mudá-lo para 1 Tessalonicenses. Essa boa intenção demonstra que ele ainda não aprendeu a lição de ser quebrantado. Não consegue deixar de lado suas opiniões e também não sabe submeter-se aos outros ao servir a Igreja. A Igreja não pode ser edificada se 21 dos responsáveis disserem: os presbíteros não estão necessariamente certos na sua maneira de fazer as coisas. Suas decisões nem sempre são corretas. Caso se adote uma atitude dessa, as coisas sairão de controle. Talvez esses irmãos responsáveis não ficassem satisfeitos nem se o apóstolo Paulo fosse um dos presbíteros. Se os presbíteros tomam decisões certas ou erradas, não é problema nosso. Nossa necessidade é submeter-nos a eles. É difícil acreditar que uma pessoa que não se submete aos presbíteros gere pessoas quebrantadas, que neguem a si mesmo,
coloquem-se sob as mãos de Deus e se sujeitem aos outros. O melhor que conseguem fazer é produzir pessoas com pontos de vistas e opiniões próprias, que demolem em vez de edificar a igreja. Edificar é colocar uma pedra sobre a outra. Ao contrário disso, a palavra do Senhor em Mateus 24 nos mostra a demolição. Em verdade vos digo, de modo nenhum ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, no versículo 2. Quando se derruba, nenhuma pedra fica sobre a outra. Quando se edifica, cada pedra está sobre a outra. As pessoas podem elogiar nossa obra, mas precisamos ver se ela não derruba a igreja. O esquema de Satanás é derrubar. Toda a nossa obra em Taiwan foi de edificação. Entretanto, nos últimos 6 meses, houve muita demolição. Esse é o esquema do inimigo, e muitos dentre nós foram usados por ele para realizar essa obra de demolição. Não queremos fazer esse tipo de obra. Nenhum irmão a faz com má intenção. Contudo, por não ter aprendido a lição, somos usados por Satanás de forma inconsciente em nosso serviço de derrubar. Talvez pensemos que estamos edificando. No entanto, nossa obra tem sido de demolir a igreja. Satanás derruba por meio de nossa obra. Isso faz com que o nosso serviço e o testemunho da igreja sofram um grande prejuízo. A demolição leva à dissensão e causa danos à autoridade na igreja. Precisamos consultar nosso coração e considerar se nossa obra, nos últimos 6 meses, nos levou à unanimidade ou à dissensão. Estar em unanimidade é edificar. Estar em dissensão é demolir a edificação. Os irmãos responsáveis estão em dissensão caso mudem a decisão dos presbíteros sem perceber que, na verdade, estão demolindo a edificação. Se apenas 7 das 28 reuniões de grupos nas casas estiverem nessa condição, a igreja em Taipei estará em discórdia e dividida. Não estamos aqui para estabelecer a autoridade dos presbíteros como se fossem papas, mas precisamos perguntar-nos se de fato existe autoridade administrativa na igreja. Nas mãos de quem deve encontrar-se essa autoridade? Se estiver nas mãos dos 1.000 irmãos que se reúnem regularmente, nós nos tornaremos como a igreja em Laodiceia. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Se essa autoridade estiver nas mãos de um papa, seremos como a Igreja Católica Romana. A administração de uma igreja se encontra nas mãos dos presbíteros. Eles devem aprender a estar submissos a Deus e temê-lo. Devem administrar a igreja em temor e tremor e aprender a ser fortes. Devem temer, cometer erros e ser fracos e indecisos. Caso uma reunião de grupo precise ser interrompida, os presbíteros devem tomar essa decisão sem hesitar. Caso contrário, os grupos de reuniões nas casas restantes se tornarão como pequenas igrejas locais. Caso ninguém numa igreja local tenha sido quebrantado, tema a Deus ou reconheça a autoridade na igreja e em seu ministério, a igreja está em discórdia. Suas muitas atividades resultarão em maior demolição. Seria praticamente melhor ter menos atividades. Se qualquer um dos irmãos responsáveis da igreja de Taipei tem opinião diferente da decisão dos presbíteros, haverá uma obra de desconstrução da igreja. Uma situação de dissensão dessas causará a morte. Caso os responsáveis pelos grupos nas casas sejam assim, os membros dos grupos irão também manifestar opiniões opostas. Esse tipo de tendência pode ser comparada ao corpo quando contrai infecção. Isso pode matar o próprio corpo. Isso se trata de dissensão e destruição da edificação. Mediante o esquema sutil de Satanás, nosso esforço pode de fato ser uma obra de demolição. Alguns fizeram um grande sacrifício pelo Senhor e pela igreja.
Por um lado, não devemos vangloriarmos do sacrifício que fizemos. Por outro, uma vez que fizemos um sacrifício desses, não devemos permitir que o esquema de Satanás entre em nosso meio. Se servimos em meio à discórdia, não teremos como prosseguir. O esquema mais sagaz de Satanás é realizar uma obra de dissensão e divisão em nosso meio. A obra de Satanás não é levar todos a discutir entre si. Antes, é realizar uma obra de demolição por meio dos bons desejos e boas intenções das pessoas. Esse é o artifício. Aparentemente, a sugestão do irmão responsável de estudar outro livro da Bíblia é para o bem dos santos, quando na verdade não é. No entanto, se de fato aprendemos a lição, veremos que, apesar da organização do serviço na igreja ser flexível e não rígido, é necessário que exista harmonia em um único mover na igreja. Isso evitará que a igreja caia nas artimanhas de Satanás. A autoridade do Espírito Santo na Bíblia. Toda igreja, grande ou pequena, precisa honrar a autoridade do Espírito Santo. Por exemplo, apesar de milhares dentre os judeus terem crido na igreja em Jerusalém, Atos 21:20, não houve uma assembleia para que se voltassem às diferentes questões levantadas no capítulo 15. Em vez disso, os apóstolos e os presbíteros reuniram-se na presença de Deus e, depois que alguns compartilharam sua experiência e entendimento, Tiago pôs-se de pé e falou. Versículos 6, 22 e 13. Essa é a autoridade do Espírito Santo na Bíblia. Depois de se reunir, escreveram uma carta aos crentes gentios. Versículo 20. Eles não discutiram, nem a igreja organizou uma assembleia para que os crentes expressassem suas opiniões mediante o voto. Em lugar disso, os apóstolos e presbíteros reuniram-se diante de Deus a fim de decidir a questão. Uma vez que tomaram uma decisão com relação ao problema da circuncisão, nenhuma outra opinião foi expressa. Não plantar a semente da morte ou da dissensão. Os que aprenderam a lição dirão amém quando os presbíteros decidirem que os grupos de reuniões devem estudar o Evangelho de João. Os que consideram que esse livro é longo demais devem receber ajuda dos que aprenderam essa lição, a fim de se submeter à igreja e respeitar a autoridade da igreja. Primeiro, precisamos ajudar os santos a aceitar o que foi planejado pelos presbíteros, antes de sugerir que um livro menor seja estudado. Ajudar os santos nesse sentido é maravilhoso e contém o elemento de edificar a unanimidade. Se a partir de uma motivação impura alguém responsável colocar em dúvida a decisão dos presbíteros e compartilha seu sentimento com outros responsáveis, o fator causador de morte se espalhará. Talvez não difame os presbíteros ou se oponha a eles, mas em sua fala pode disseminar a ideia de que a igreja seja uma ditadura. Isso causará dissensão. A semente da discórdia plantada nos santos pode crescer e, por fim, levá-los a uma dissensão com a igreja. Isso é demolir a obra de Deus. Até ao pregar o Evangelho e instruir os santos, pode existir um fator de demolição. Isso pode ser comparado a beber uma xícara de chá que contenha a bactéria da tuberculose. Depois de bebê-lo, contrairemos a doença. É muito grave se um irmão que não tinha o coração inclinado à dissensão antes de ser instruído por nós, começar a expressar um elemento de dissensão em seu serviço, depois de serem instruídos por nós. A igreja numa cidade estará acabada se os santos divergirem entre si. Precisamos estar alertas para esse grande perigo. O esquema mais ardiloso de Satanás é plantar a semente da dissensão por meio dos que servem. Quando ele faz isso, a obra do Senhor é rompida e ocorre a discórdia no serviço da igreja. Uma pessoa que contrai a tuberculose pode ter aparência saudável, contudo,
em um ano todo o seu ser entrará em colapso. A edificação destina-se ao apoio mútuo e a suprir uns aos outros. Nosso problema é que nos consideramos muito espertos e capazes, a ponto de não necessitar um dos outros. Porém, estamos sempre pisando os outros. Isso é indicação de discórdia como um elemento de demolição. Isso não é edificação. Os que de fato edificam a igreja percebem que não podem agir de forma independente nem viver à parte dos demais. Sentem que necessitam uns dos outros. Quando ministra a palavra, esse irmão sabe que necessita dos demais, a orar por ele, a fim de lhe fornecer o apoio em seu espírito. Esse espírito parece ter desaparecido do nosso meio. Os que ministram a palavra não parecem precisar das orações dos outros, e os que o escutam não possuem tal espírito de apoio. Apenas ouvem os que lhe falam e fazem comparações. Tal espírito é intolerável. Quando a semente da discórdia em nosso meio produz frutos, então a igreja, nosso serviço e a obra entrarão em colapso e desmoronarão, mesmo que sejamos muito espirituais. Nossos esforços não levaram as pessoas a estarem em unanimidade com a igreja. Em vez disso, parece que só causamos dissensão. Quanto mais ajudamos as pessoas, mais parecem discordar da igreja e estar dispersas. Há a demolição e não a edificação. Em particular, os irmãos que trabalham com os jovens não têm um sentimento de dependência um dos outros. Devemos todos ter uma só alma a fim de orar, suprir e apoiar quem libera a mensagem. Se os que servem o Senhor estiverem sempre em discórdia, em vez de estarem em unanimidade, o inimigo, os santos e até as crianças perceberão. A edificação é a submissão. A verdadeira edificação depende da submissão. Submeter-se é estar sujeito aos outros. Quando estamos dispostos a nos submeter, temos a edificação. A submissão está fora de questão se apenas uma pessoa faz a obra. Porém, se trabalhamos juntos, não devemos importar-nos apenas com a nossa obra. Por exemplo, a submissão não é tema para antes do casamento, entre um irmão e uma irmã. Entretanto, depois de se casarem, precisam aprender a se submeter. Somente quando há submissão pode haver edificação. Quando se casa, o propósito do casal é constituir família. A fundação dessa construção depende da submissão. A ênfase da edificação não está na obediência, mas na submissão. Se a mulher não se submete ao marido e o marido não se submete à mulher, faltará edificação à família. Precisamos crer que os presbíteros numa igreja local não são descuidados nas decisões nem autoritários na atitude. Embora possam se sentir fracos e inadequados, carregam grande responsabilidade e cuidam da igreja em temor e tremor. Se todos os presbíteros tiverem essa atitude e espírito, suas decisões serão merecedoras de nossa submissão. Aprender a lição da edificação e de introduzir outros no edifício. Quem discute a respeito de que livro a igreja deve estudar e coloca em dúvida a decisão dos presbíteros a esse respeito, não tem espírito ou atitude de submissão. Sem submissão, não existe edificação. A edificação da igreja, mediante nossa administração e ministério da palavra, depende de nossa pessoa. Se aprendermos a lição, estaremos quebrantados e conheceremos a edificação de Deus, e os que conduzimos serão pedras vivas edificadas como casa espiritual. Se nós mesmos não formos edificados, não teremos como edificar os outros.
A obra de nossas mãos não resultará em edificação. Quanto mais pessoas salvarmos pela pregação do Evangelho e instruirmos, mais opiniões serão introduzidas na igreja. Apesar de aumentar a quantidade de pedras, não haverá edificação. A obra de Satanás é de demolição. Ele tem feito isso por 2000 anos. A maior parte da obra de evangelização no cristianismo atrai as pessoas para crer mediante ganho material. Isso é pobre e superficial e demonstra que se perdeu o poder do Evangelho. Quando uma igreja está cheia de dissensão, sua condição será de enfraquecimento. Desde que viemos para Taiwan em 1949, a igreja em Taipei tem se mantido cheia de frescor, sem nenhum fator causador de dissensão. Satanás agora tenta realizar uma obra de demolição. Quando estamos em unanimidade, temos a autoridade do Espírito Santo. Ser cautelosos com as palavras para evitar dissensão e demolição. Alguns não são cautelosos com as palavras e, de forma inconsciente, trazem dissensão e demolição, embora não tenham má intenção. Por exemplo, um assunto que foi compartilhado na reunião dos presbíteros à tarde pode se espalhar por toda a igreja à noite, misturando-se a rumores aos fatos. Isso demonstra que alguns falam demais e não aprenderam a lição no serviço da igreja. Não temos nenhum segredo, entretanto, os que já foram transformados não falam de modo frívolo e leviano. Por exemplo, recentemente enviei cartas convidando alguns irmãos para uma reunião, mas não contei à minha esposa. No fim, ela recebeu a notícia por outra irmã. Se um irmão recebe uma carta, deve simplesmente vir no dia marcado. Não há necessidade de contar para outros a esse respeito. Esse tipo de fala casual é sem sentido e dá espaço para Satanás. Não há nada de reservado sobre enviar cartas acerca de uma reunião. Não divulgar a notícia de que você foi convidado para uma reunião é rejeitar a carne. Eu tinha um sério encargo de convocar uma reunião, mas não contei à minha esposa. Não consegui falar nem com minha esposa sobre meu encargo. Então, por que os irmãos precisariam perguntar a ela a respeito desse assunto? Uma coisa tão pequena como essa pode trazer dissensão e demolição. Quem aprendeu a lição não falará de maneira descuidada em seu serviço e coordenação. Embora falemos de vários assuntos com as pessoas, precisamos conhecer nosso lugar ao falar de assuntos relacionados com o serviço. Com o objetivo de ser mais hospitaleiro com o irmã Tim Austin Sparks, procurei alguém que soubesse preparar comida ocidental. Encontramos um cozinheiro e o pagamos, porém ele fugiu com o dinheiro. No dia seguinte, um irmão escreveu uma carta oferecendo-se para emprestar seu cozinheiro. Fiquei surpreso como as notícias se espalharam tão rápido. Quem aprendeu a lição do serviço jamais falaria de tal assunto. Mesmo que 1000 cozinheiros fugissem, por que falar a respeito disso quando o assunto nada tem a ver convosco? Isso não significa que se deva manter segredo sobre o comportamento do cozinheiro por medo do que os outros possam pensar. A Bíblia registra que um dos colaboradores de Paulo, Demas, amou o presente século, 2 Timóteo 4,10, e Paulo exortou os irmãos em Éfeso dizendo que quem roubava não roubasse mais, Efésios 4,28. Por essa razão, um cozinheiro fugindo com o dinheiro não é algo tão estranho assim. Mas por que notícias como essa haveriam de ser espalhadas em menos de 2 dias? Isso indica que precisamos aprender a lição de não divulgar informações. Espalhar informações desconstrói. O irmão mencionou certa vez que outros lhe perguntaram se ele iria servir em Taichung, apesar de ele mesmo desconhecer essa informação. Essa divulgação de informação ocorreu entre os que servem. Não importa se esse irmão iria ou não servir em Taichung.
Não era necessário espalhar a informação. Caso esse irmão necessite ter comunhão a respeito do seu serviço em Taichung, ele virá ter comunhão. Não precisamos fazer tantas perguntas. Se quisermos edificar a igreja, precisamos deixar o Senhor lidar conosco quanto a esses assuntos. Caso contrário, quanto mais trabalharmos, mais demoliremos e mais dissensão será produzida. Muitas palavras desnecessárias podem ser espalhadas por intermédio dos que servem. Precisamos pedir ao Senhor por sua misericórdia. Os que servem não devem falar de maneira leviana. Precisamos aprender essa lição. Podemos falar com os irmãos a respeito de muitas coisas, porém, no serviço que prestamos, não devemos ser negligentes em falar o que o Senhor não nos comissionou. Em questões que dizem respeito a nosso serviço, não devemos falar de modo tão fútil. Alguns dentre os que servem espalharam certa vez a seguinte informação: os presbíteros não conseguem tomar nenhuma decisão acerca de nada. Eles mudam de ideia a toda hora e não nos informam sobre essas mudanças. Isso demonstra que ainda não aprenderam a se restringir ou a ser dirigidos pelo Senhor. Embora sejam consagrados ao Senhor em seu serviço, umas poucas frases podem demolir a obra de um ano inteiro. Eles trabalham com uma mão e demolem com a outra. Isso não é edificar. Precisamos estar alertas para perceber que a obra em Taipei atualmente se encontra em meio à discórdia e caiu no esquema de Satanás. Satanás espalha a dissensão por meio do nosso serviço. Se não resolvermos esses problemas, não teremos edificação. Os problemas na administração da igreja e no ministério da palavra resultam do problema existente em nosso ser. Por favor, permitam-me dizer uma palavra dura. O espírito de insubordinação opera em nosso meio. Insubordinação significa demolição e não edificação. Ser insubordinado é não edificar, não ser edificado e demolir. Conclusão. Para que nossa obra edifique, muitos fatores negativos em nós precisam ser eliminados. Existem certas coisas que não devemos dizer, certas atitudes que não devemos expressar e certas ações que não devemos realizar. A fim de sermos submissos, precisamos restringir-nos nesses aspectos, visto que os que não se restringem não têm consciência de muitos fatores da dissensão que operam em seu interior. Existe um elemento de dissensão em suas palavras. Não devemos expor o Senhor à vergonha ou ficar em falta com nossa consagração. Nossa obra precisa edificar e não demolir. Precisa ser feita em unanimidade e não em discórdia. É difícil estimar quanto quebrantamento e restrição precisamos a fim de que nossa obra seja em unanimidade e edifique os outros. Embora essa seja uma palavra dura, por favor, receba-na com coração humilde e mansidão. Temos grande responsabilidade diante do Senhor. Cada um de nós dará conta a Ele diante de seu tribunal. Se nossa obra ruir, isso impedirá que muitos recebam graça e sejam instruídos. Esse é um assunto muito sério. Precisamos aprender não só a trabalhar, mas também a realizar uma obra que edifique. Jamais devemos permitir que nossas palavras, atitudes, ações e forma de nos expressar produzam qualquer dissensão ou resultem em demolição na igreja. Não estamos aqui para edificar a autoridade humana. Antes, estamos aqui para edificar a igreja de Deus, de modo que sua autoridade se manifeste nela. Portanto, existem coisas que não devemos dizer, ações que não devemos tomar e atitudes que não devemos expressar. Isso requer que aprendamos na presença do Senhor.